Oi, tudo bem? Meu nome é Carlos Augusto Ferreira, eu sou do Grupo Espírita Irmão Ismael e hoje nós vamos falar um pouquinho do porquê se tornar um espírita cristão. Esse tema, este assunto, ele se encontra lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o capítulo se chama Sede Perfeitos, no item 3 e 4, onde trata do homem de bem e trata também dos bons espíritas. Então a gente vai fazer uma breve reflexão aqui de por que se tornar um espírita cristão, o porquê alguém busca a doutrina espírita. Para começarmos então, vamos fazer uma pequena harmonização para nós darmos início ao nosso trabalho. Pai de infinita bondade, derrama os teus bálsamos de cura, amor e justiça, que possamos nós estarmos amparados pelos bons espíritos. Envia também, Senhor, os anjos da guarda a todos os lares daqueles que sofrem, para que possam receber um bálsamo da sua luz. E que assim seja. Bom, nós olhando a nossa sociedade, cenário atual, verificamos que encontramos muito sofrimento, né? Muito desespero. Nunca se viu tão altos índices de suicídio, de processos psiquiátricos e psicólogos. Nunca os consultórios desses profissionais estiveram tão lotados, das pessoas sofrendo os mais diversos males. E muitas das vezes, né, quando estamos no, no sentido de maior sofrimento, estamos desamparados, desesperados, procuramos um amparo religioso, procuramos alguma religião. Né? E aí nós temos nas religiões cristãs uma série de linhas. Né? Temos desde a católica, a protestante, luterano, evangélico, adventista, todos usando o exemplo de Cristo. E temos algumas outras religiões que utilizam de outros símbolos para determinar a sua ideologia. Exemplo, Alá, exemplo, Buda, né, para os budistas e assim por diante. Mas vamos tratar aqui especialmente das religiões cristãs. Então, como eu estava falando, a sociedade nesse momento de desespero, onde há um desencarne coletivo, onde muitos estão vindo a óbito nessa pandemia, onde há um desespero muito grande da nossa sociedade, até por causa da pandemia, estamos em isolamento social. Isso é uma coisa nova para nós. A nossa sociedade moderna estava acostumada a sair, a passear, a frequentar, a parar pouco tempo dentro de casa, pouco tempo convivendo com os familiares e muito tempo fora, né, com uma agenda muito tumultuada. Como essa agenda teve que ser muito reduzida, as pessoas passaram a trabalhar de casa, fazer suas refeições em casa, a ir muito menos a shopping, a ir muito menos, a sair muito menos das suas casas, cinema, barzinho, jogo de futebol, né, atividades sociais como um todo. Então começou a aumentar esse desespero, esse desamparo, esse sentimento de estar sem o controle de nada. Então, estamos vendo muitos irmãos batendo a nossa porta e muitas vezes precisamos nos questionar, né? Por que se tornar um espírita cristão? Porque nós precisamos passar isso para esses irmãos. Por que, que eles devem se tornar um espírita cristão? Aí precisamos entender se nós que frequentamos a doutrina espírita entendemos o porquê estamos lá.
precisamos saber se nós, trabalhadores da doutrina espírita, nós, frequentadores das palestras espíritas, estamos entendendo por que se tornamos espírita. Bom, eu peguei aqui algumas reflexões para nós tentarmos entender e tentarmos conceber o porquê. Primeira coisa, né, o objetivo natural do ser humano é se tornar alguém de bem, uma pessoa boa, uma pessoa melhor. Ninguém quer se tornar pior do que já é. Isso é uma coisa natural do ser humano. Ele quer se tornar melhor, ele quer ser melhor do que ele já é. Então, precisamos buscar um caminho que nos leve a isso. Então, nós temos um exemplo aqui na Terra que Deus nos deu, que foi o exemplo do Cristo. Cristo foi o melhor modelo de perfeição que temos. Por isso que a doutrina espírita, como um todo, ela é inteiramente cristã. Ela se baseia na moral evangélica do Cristo. Isso precisa ficar claro. Na nossa sociedade, nos dias de hoje, nossa aguinha fluidificada para ajudar. Na nossa sociedade, nos dias de hoje, a doutrina espírita é atacada de todas as formas, e uma delas é falar que ela não é cristã. Não, a doutrina espírita, ela parte do seu primeiro pressuposto, Cristo. Cristo é o modelo e guia de qualquer cidadão, de qualquer pessoa que opta pela doutrina espírita. Não há um outro modelo que se fale. Não se fala, devemos seguir Allan Kardec, devemos seguir fulano de tal, Divaldo, Raul Teixeira, Haroldo. Não. Essas pessoas são pessoas expositores da doutrina espírita. Essas pessoas, elas estudam a doutrina espírita. Allan Kardec codificou a doutrina espírita. Mas o modelo que nós temos a ser seguido de moral, de predicado, é o Cristo. Então, esta é a primeira grande definição de por que se tornar espírita. Porque eu sou espírita cristão. Bom, uma outra questão bem importante é que nós não encontramos, pelo menos a gente tem muita dificuldade de entender, conceber a Deus. Quem é Deus? O que é Deus? Nós temos essa dificuldade de raciocinar Deus. Eu por muitos anos fiquei pensando, porque eu fui católico antes de ser espírita, como muitos, quando se falava no céu, purgatório e inferno. Então vamos fazer uma pequena reflexão aqui. Vamos imaginar uma mãe que ela é uma pessoa totalmente dedicada à sua família, ela é uma pessoa boa, ela fez de tudo pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua casa. Ela é um exemplo de cristã. Então, pela ideia que se tem da maioria das religiões, é que ela vá sentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e vai viver eternamente no céu, descansando num céu, num extremo ócio, num eterno ócio. E aí já vem uma questão, um ponto de interrogação para mim. Será que ficar no eterno ócio é um verdadeiro céu? Então precisamos nos questionar. E a segunda coisa, e a segunda parte do exemplo é: se essa mãe tem um dos seus filhos desvirtuado desse caminho do bem, isso é natural e pode acontecer, porque todo criminoso ele tem uma mãe, parte-se do princípio que ele nasceu de uma mãe. Então, essa mãe vai para o céu, ela merece ir para o céu, mas o seu filho não, ele foi um criminoso, foi um bandido cruel, e ele vai para o inferno. Será que essa mãe vai ser eternamente feliz, sabendo que o seu filho amado estará eternamente sofrendo? Então, essa questão nunca
me bateu corretamente, nunca me foi aceita, a minha mente não consegue aceitar. E a grande maioria das pessoas não consegue entender, não consegue aceitar isso. Então, nós precisamos entender melhor este Deus, o que Deus quer de nós, o que Deus busca em nós. A primeira coisa é entender que eu só consigo compreender a Deus, eu não consigo hoje, eu sei tudo de Deus, ninguém sabe. Né? Deus está muito acima da nossa inteligência, da nossa capacidade atualmente. Se nós pegarmos uma criança de 7 anos, no primeiro, segundo ano do colégio, e nós começarmos a falar de física quântica, ela não vai entender nada. E se nós pegarmos ela falar de química avançada, ela não vai compreender nada, porque o desenvolvimento da inteligência dela, o aprendizado dela não chegou nesse nível. E assim se dá na raça humana. Nossa inteligência, nossa capacidade ainda não chegou a este nível de compreender a Deus completamente. Mas nós podemos entender alguns dos seus predicados e alguns dos seus atributos. E através disso ter uma vaga ideia, né? uma início de compreensão de Deus. Bom, aí vem a doutrina espírita e me faz raciocinar que Deus é eterno. Aí eu começo a pensar, Deus tem que ser eterno, porque se ele tivesse um princípio, ele teria que ser criado por outra pessoa, por outrem. E este passaria a ser Deus. E assim eu ficaria remontando ao infinito. Se esse é mais antigo, esse criou, então esse tem que ser Deus. Então eu ficaria voltando e isso seria infinito. Então Deus é eterno. Deus não tem um início e nem um fim. Parto desse primeiro princípio. Então este princípio eu consigo compreender. Então eu sei que Deus é eterno. O segundo atributo de Deus, o segundo predicado de Deus é que ele é único. Porque se tivesse dois deuses, não haveria unidade de pensamento, nós não teríamos harmonia no universo e nem nas suas leis. Então, um Deus desejaria que o céu fosse azul. No outro Deus, não, eu quero vermelho. E assim seria infinitamente. É como nós que temos dois filhos em casa, sabemos, um quer assistir uma programação na TV e o outro quer assistir outro. Um quer comer arroz, o outro quer comer feijão. Né? Nem sempre eles pensam iguais. Então, um dos princípios é que Deus é único. Ele tem que ser único. Não pode haver dois deuses. E aí quebra aquele conceito de Deus e o diabo. Não pode existir Deus e o demônio, Deus e o diabo. O diabo pode ser um irmão, um espírito criado por Deus e que está muito perdido e que não aceita Deus. Mas ele ainda é um filho de Deus e um irmão nosso. Ele não pode ser mais poderoso que Deus. Ele pode ser muito ruim, muito mal. A gente pode dar o nome que quiser, espírito do mal, demônio, diabo, capiroto, aí o nome não importa. Mas mesmo este continua sendo filho de Deus e Deus único. Então, um dia, este irmão que está totalmente perdido vai ter que voltar para o caminho correto, porque Deus é único. Outro atributo de Deus é que ele é imutável. Porque se ele tivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo, as leis naturais, não teriam estabilidade nenhuma. Vamos imaginar que Deus fosse mutável. Hoje ele quer que não chova mais no planeta Terra. Acabaria as plantações, não cresceriam mais os alimentos e todos morreríamos. Amanhã ele decide não, tem que dar temporal todos os dias. Seria o caos. Então, Deus não pode estar sujeito a mudanças e nem às suas leis. Elas têm que seguir uma estabilidade. Então, Deus é imutável. Ele não muda as suas leis, ele não muda. E Deus não muda. Né? Deus é imutável. Ele não está sujeito a essas mudanças
estruturais, né? Ele não pode mudar as suas leis, ele não está sujeito a essas mudanças. Então eu já conheço 3 predicados de Deus. Ele é eterno, ele é único e ele é imutável. Mas, se ele é tudo isso, Deus também é onipotente, porque ele tem que ser o poder absoluto, pois ele é a inteligência suprema, é o criador de tudo. Se tivesse qualquer outro com poder maior ou igual, não haveria estabilidade nem união na criação, né? Voltaríamos àquele princípio que não seria Deus. Então Deus é onipotente. Ele é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, criador de tudo que existe, né? E por fim, eu tenho que entender que Deus é soberanamente justo e bom. Se eu não conseguir entender este conceito, esse predicado de Deus, eu não consigo compreender a Deus. Então, as leis naturais, as leis universais criadas por Deus, elas regem o universo inteiro e elas são a prova da justiça e bondade do Criador, que Ele dá a cada um as mesmas oportunidades de alcançar a felicidade. Então, Deus cria todos os seus filhos, todos os espíritos, todas as almas simples e ignorantes, mas predestinadas a evoluírem e alcançarem a felicidade. E Deus, ele é extremamente justo e bom, que ele não nos criou robôs, ele nos deu o livre-arbítrio. Ou seja, nós podemos escolher, nós podemos tomar a decisão, mas nós arcamos com as consequências dessa decisão. Então, eu posso, a qualquer momento, decidir não ser mais cristão, decidir não seguir mais a moral cristã, a moral evangélica de Cristo. É uma decisão minha. Deus não vai contra, mas eu vou ter que responder por isso. Eu vou arcar com as consequências. Então, Deus é extremamente justo, né? Porque se eu decidir não seguir o caminho dele, eu posso, mas eu arco com as consequências, e ele é extremamente bom, porque ele vai me dar diversas oportunidades até eu voltar para o caminho correto, até eu voltar a ser feliz. Então, com essa explicação de Deus, pelos seus predicados e atributos, eu consigo compreender a Deus. Então, a doutrina espírita, ela une religião, porque ela me liga a Deus, ela utiliza a ciência, porque tudo que ela ensina, ela faz eu raciocinar através das leis naturais, através da lei de causa e efeito, né? As leis que existem na ciência, e ela também é uma filosofia de vida, porque ela segue a filosofia moral cristã. Então, a doutrina, por que se tornar um espírita cristão, é por toda essa capacidade de ensinamento que tem a doutrina espírita. É por me fazer entender que eu posso ser feliz, só depende de mim. E principalmente aquele exemplo que eu dei lá atrás, da mãe que vai para o céu e o seu filho que vai para o inferno, muda completamente. Se Deus é justo e bom, ele não vai querer me ver feliz enquanto meu filho está em sofrimento. Então, a doutrina espírita, através do ensinamento de Jesus, ela tem alguns conceitos que são básicos, que muitas outras religiões compreendem de forma diferente. Mas o raciocínio nos faz entender isso, né? Os espíritos nos trouxeram no Consolador Prometido esses ensinamentos. Um deles é que somos espíritos, né? Somos alma que vivemos experiências carnais. Então, todos nós somos espíritos criados por Deus e vamos viver diversas experiências nessa escola que se chama planeta Terra. Muito importante, uma aguinha fluidificada para ajudar. Muito importante também entender que essas experiências se darão aqui na Terra e em muitos outros mundos habitados.
Nós temos milhares e milhares de experiências carnais para viver até alcançar a pureza. Um segundo ensinamento que a doutrina espírita nos passa é que o amor é a essência divina. O amor é a essência de Deus. Então, tudo que eu tentar resolver, tentar fazer, colocando amor, eu vou estar nesse caminho para a essência divina, para que a minha alma se torne um exemplo de Deus, tá? Para que eu seja um espírito à imagem e semelhança do Senhor. Outro ensinamento que a doutrina espírita nos passa é que a fé inabalável é eu acreditar, é eu confiar em Cristo, em Deus, ela tem que encarar frente a frente a razão em qualquer época da humanidade. Então, a fé não pode hoje ser de uma forma e amanhã ser de outra. Essa fé ela tem que ser inabalável e ela tem que encarar a razão, ela tem que encarar o raciocínio em todas as épocas da humanidade. E esse ensinamento a doutrina espírita nos veio nos passar. Se nós analisarmos seus ensinamentos em qualquer época da humanidade, nós vamos ver que ele é coerente. Outro ensinamento bem importante é que a prece nos aproxima de Deus. Nós entendemos, nós aprendemos com a doutrina espírita, no capítulo Pedi e Obtereis do Evangelho, que a prece nos aproxima de Deus, nos aproxima das soluções, nos aproxima do amor divino. E isso é extremamente importante. Que o bom pensamento vale mais que numerosas palavras. E aqui vai um ensinamento extremamente importante. Muitas vezes nos perdemos nos nossos pensamentos. O nosso pensamento, ele é um catalisador de energia. Tudo aquilo que nós pensamos se reflete para o universo. E o que nós estamos refletindo? Que tipo de pensamentos estamos tendo? De ódio, de rancor, de mágoa, de tristeza, de vingança? Será que são esses pensamentos que nós estamos refletindo? Será que é esse tipo de energia que estamos atraindo para nós? Então, o pensamento, ele vale muito mais que numerosas palavras. Outra questão bem importante para a gente se tornar um espírita cristão é entender que o orgulho e o egoísmo são as fontes das maiores misérias humanas. Se nós analisarmos toda a história nossa aqui no planeta Terra, desde o início, nós vamos entender que o orgulho, o egoísmo e a vaidade, elas estão no cerne, elas estão na causa primeira de todas as misérias humanas. Bem fácil de entender. Né? Nós temos o nosso pensamento aqui hoje de acumular riqueza, de bens materiais, e que isso é o mais importante. E nós temos a dificuldade de entender que isso é tudo transitório. Né? Nenhum bem material vai com a gente depois do desencarne. Depois que houver o óbito, nós não levamos nada daqui. Nada, simplesmente nada. Nem a roupa do corpo nós escolhemos. O corpo apodrece, né? Volta para a química da natureza. Nós não levamos nem a carne, nada. Então tem gente que se preocupa com a beleza física, se preocupa com a marca de roupa, se preocupa com tantas bobagens e esquece do principal, que é a alma, que é alimentar o espírito. E isso a doutrina espírita nos ensina muito. Outro ensinamento bem importante é a reencarnação. Nós falamos aqui algumas vezes, e a reencarnação é a comprovação da justiça divina. Por quê? Porque Deus nos cria simples e ignorante, mas predestinados à felicidade. Como é que se dá isso? Ele nos dá o livre-arbítrio
e toda vez que eu errar, eu tenho que voltar para aprender e acertar. Então, nós passamos por diversas existências e a reencarnação é a escola desse aprendizado. É a forma com que Deus nos dá a justiça e a bondade para evoluirmos. Então, eu consigo conceber a reencarnação como uma oportunidade de começar tudo de novo. Outro ensinamento bem importante que a doutrina espírita nos passa e que escolhemos ela por causa disso, a gente aprende que o que se planta aqui, a gente vai colher na vida espiritual. Então, é extremamente importante começarmos a nossa vida mudando, melhorando. Porque se eu não melhorar agora, se eu continuar plantando ódio, brigas, desafeto, vingança, é o que eu vou colher. Nenhum agricultor, e nós somos um país extremamente agrícola, né, temos que ter o conhecimento. Nenhum agricultor que planta arroz vai colher feijão. Não existe isso. A lei natural, a natureza não permite isso. Se eu plantei grão de arroz, eu vou colher arroz. Se eu plantar milho, eu não tenho como colher a soja. Eu vou colher o milho. Então, se eu plantar o ódio, eu vou colher o ódio. Se eu plantar a dor, eu vou colher essa dor. Então, é de extrema importância e isso colabora com a lei da reencarnação, com a lei da justiça divina, é eu plantar o bem para colher o bem. Eu plantar o amor para colher o amor. E uma frase bem importante que nós temos na doutrina espírita que resume muito a filosofia espírita é nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então, nós vamos conseguir estudar e entender que nós vamos nascer, nós vamos viver, nós vamos morrer, mas nós vamos renascer de novo e nós vamos progredir sempre, até alcançar a felicidade, porque essa é a lei divina, essa é a lei natural. Então, todos nós, sem exceção, vamos alcançar a felicidade. É claro que uns de forma mais rápida, porque estão entendendo esses conhecimentos que nos foi dado há 200 anos atrás, praticamente, né? Foi em 1857, se eu não me engano, que começou a codificação da doutrina espírita, mas foi por volta de 1850. Então, nós estamos aí falando de praticamente aí quase 200 anos atrás, que começou a codificação da doutrina espírita, o advento do Consolador Prometido, ou seja, onde veio trazer a religião, a ciência e a filosofia somados para nos dar o verdadeiro caminho. Então, a doutrina espírita ela não é perfeita, né? Ela não tem a perfeição porque nós não somos perfeitos ainda. Tem uma frase que a gente sempre comenta dentro dos centros espíritas, dos grupos espíritas, que é o seguinte: a doutrina espírita é maravilhosa, mas os espiritistas ainda não. Então todos nós somos fadados ao fracasso, todos nós estamos em aprendizagem, todos nós erramos, cometemos erro, mas estamos tentando ser perfeito. Perfeito aqui na Terra só foi Jesus Cristo, mas nós estamos tentando seguir o caminho que ele ensinou, nós estamos tentando buscar. Então, um dos motivos para se tornar espírita é para tentar ser mais perfeito. Até porque Cristo falou lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurados perfeitos, os puros de coração, porque estes verão a Deus. Então,
como a maioria de nós um dia pretende ver a Deus, a gente precisa seguir esses ensinamentos que o Cristo nos deu. Então aqui a gente fez um breve resumo de por que se tornar espírita cristão e esperamos aí que a gente tenha conseguido explicar da melhor forma possível, tá bom? Vamos finalizar com uma pequena harmonização para que nós possamos daqui para frente buscar cada vez mais aprender. Então tá. Senhor Jesus, Pai de infinita bondade, obrigado por todos os ensinamentos que nos tem dado e que possamos nós aprender a cada dia um pouco mais e colocar em prática. E que assim seja. Muito obrigado a todos, que possamos todos nós buscar o alimento para o espírito e evoluir, crescer sempre, tá bom? Tchau.